Bom dia, vocês estão me ouvindo? Alô, Sim. Camille? Oi, bom dia. Bom dia, Consegue tudo me bem? ouvir? Consigo sim. Pronto. Eu sou a Merinda, moderadora de sessões da ImproDaut. Vou estar aqui durante a palestra para te auxiliar. É, Você já pode começar a... Como é que fala? Eu esqueci a palavra. A transmitir o conteúdo e fica à vontade para começar assim que você quiser, tá bom? A sala tem duração de 1 hora, então já foram 5 minutos. No caso, tem 55 pela frente. Aí eu te aconselho a deixar uns 5, 10 minutinhos para conversar com o pessoal e ouvir as Ok, perguntas, tudo bem? Fica à certo, tudo bem. vontade. Bom dia, Obrigada. gente. Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar a apresentação e você vê se está funcionando certinho. Tudo bem. Consegue ver? Consigo sim. Tá aparecendo aqui o compartilhamento de tela. Verifica se dá, tipo, se você passar os slides, se vai passar normal. Tá indo Passando? sim. Aham, sem Pronto, problema. certo. Bom dia, fico feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência, do meu trabalho. Espero que vocês estejam aproveitando o congresso. Acho que é uma oportunidade muito boa da gente conhecer novas pessoas, novos estudos, novas pesquisas e aprender um pouco mais. Espero que também vocês consigam aproveitar a nossa apresentação de hoje. E se tiverem alguma dúvida ou algum questionamento, algum apontamento, podem parar, levantar a mão ou alguém abre o microfone, porque eu estou na tela de compartilhamento, e aí a gente para e debate sobre, certo? Meu nome é Camille Vitória.
Eu tenho 21 anos e sou de Sergipe, nasci aqui, moro aqui. Eu sou graduada em Educação Física, bacharelado pela Universidade Federal de Sergipe. Também faço parte de um grupo de pesquisa em estudos olímpicos e paralímpicos, que também faz parte da UFES, e também sou atleta de futebol e futsal, aqui do estado. Eu vim apresentar para vocês um pouco sobre a realidade da modalidade dentro do estado. E aí eu trouxe uma pesquisa, um trabalho que eu fiz relacionado ao Campeonato Sergipano, para a gente ter uma ideia mais concreta, do cenário do futebol feminino dentro de Sergipe. O meu trabalho ele foi intitulado como Realidade do Futebol Feminino a partir do Campeonato Sergipano de 2024. Inicialmente, para contextualizar, eu abordo a proibição do futebol feminino no Brasil, que durou quase 40 anos, aí entre o ano de 1941 e 1979. Depois disso, ainda teve um hiato entre a proibição e a regulamentação em si, e essa proibição ela acabou acarretando no atraso do desenvolvimento do futebol feminino no Brasil, já que proibia as mulheres de participarem, e isso era sustentado na justificativa de que elas não tinham corpo apropriado para a prática do futebol. Não só do futebol, mas alguns outros esportes, como lutas e outros esportes que eles viam como violentos demais para a natureza feminina, para a natureza dócil e frágil da mulher. Com o passar dos anos, ainda que com muitas barreiras, né, que foram enfrentadas e que ainda são enfrentadas, o futebol feminino ele foi ganhando seu espaço dentro do Brasil, até que a gente chega em 2019, que foi um ano de grandes marcos dentro da modalidade, onde a gente teve competições mais visibilizadas, como, por exemplo, a Copa do Mundo de Futebol Feminino na França, e também a gente teve algumas medidas dos órgãos que regem o futebol feminino para que conseguisse alavancar um pouco mais a modalidade. A gente tem o Estatuto da FIFA, que prevê a igualdade de gênero, e aí então, em 2016, a Conmebol ela adota esse estatuto e obriga e faz de forma eh, eh, faz com que os clubes que participam das suas principais competições no naipe masculino adotem uma equipe feminina também. E aí essa lei, esse estatuto começa a valer a partir de 2019. Aí a gente tem a criação de mais clubes de futebol feminino no Brasil também, porque foi adotado pela CBF, e a criação de mais campeonatos de futebol feminino. Esse avanço ele se deu de forma não tão de forma igualitária nas regiões do Brasil e principalmente entre os estados do Brasil. Sergipe, por exemplo, ele ainda é um estado com pouca visibilidade, pouco investimento na modalidade, e isso também se traz um campo de estudo do futebol feminino aqui no estado. E justamente por isso foi onde eu encontrei a minha lacuna, que é justamente essa falta de estudo sobre o futebol feminino aqui em Sergipe, e especialmente sobre o Campeonato Sergipano 2024, que é ainda é um nicho menor do que o futebol geral, né? A justificativa para a minha pesquisa foi justamente essa necessidade de entender as condições específicas do futebol feminino em Sergipe, para que de alguma forma a gente possa desenvolver estratégias que promovam o crescimento e desenvolvimento da modalidade. O objetivo geral do meu trabalho foi analisar o perfil das atletas, o nível de organização e estruturação das equipes participantes do Campeonato Sergipano de Futebol Feminino do ano de 2024, que foi a última edição do Campeonato Sergipano. Vai acontecer uma nova em breve. Como procedimentos metodológicos, nós tivemos uma pesquisa qualitativa exploratória, onde a gente busca abordar assuntos pouco explorados na literatura, como eu falei, os sujeitos da minha pesquisa foram atletas e membros da comissão técnica inscritos, dos clubes inscritos no campeonato. A gente usou como instrumentos questionários que foram estruturados por mim, pelo meu orientador. Esses questionários eles foram enviados de forma online, através da plataforma do Google Forms, e também um diário de campo que foi criado por mim a partir de observações feitas durante o campeonato. Junto a esses questionários, a gente anexou um termo de consentimento livre e esclarecido para que pudesse explicar e abordar o que seria tratado na pesquisa para todos os participantes. A análise de dados ela foi feita pela plataforma do Excel e a própria plataforma do Google Forms, onde foram enviados os questionários. Esses questionários, a gente teve dois tipos de questionários direcionados, um direcionado às atletas e um direcionado aos membros da comissão. De certa forma, eles tiveram algumas perguntas que
que eram diferentes para se adequar ao sujeito que estava ali sendo questionado. Mas eles, em geral, foram divididos em 4 blocos principais, onde a gente tem o primeiro como perfil do respondente, aí o segundo, a relação com o futebol feminino, com o futebol no geral, né? O terceiro, treinos, e o quarto, os serviços oferecidos pelo clube. Exclusivamente no questionário dos membros da comissão, a gente adicionou 2 perguntas abertas, onde a gente queria saber alguma outra informação que a gente não tinha abordado no questionário fechado, sobre a organização da equipe, e também comentários acerca do Campeonato Sergipano, da estruturação, da organização do campeonato em si. A gente vai partir agora um pouco para os resultados de discussão, para a gente entender onde a gente chegou com esses questionários. Primeiro, eu trago para vocês o primeiro quadro, que é de amostra das atletas. A gente conseguiu um número de respostas, 42 respostas, que foram divididas entre os 5 clubes que participaram do campeonato. Então, a gente conseguiu resposta dos 5 clubes que efetivamente jogaram o campeonato. E esse percentual equivalia a mais ou menos 39,2% do total de atletas inscritos. Em relação aos membros da comissão, a gente teve 5 membros da comissão de 5 clubes participantes, um membro de cada clube. Partindo para o primeiro bloco de análise sobre o perfil das atletas e os membros respondentes, a gente tem relacionado as atletas que elas possuíam entre 15 e 36 anos, com a maioria ali entre 18 e 30 anos. 50% delas não estudam mais, e essas que não estudam, elas pararam de estudar, a maioria com ensino médio completo ou incompleto. E 52,4% delas trabalham fora o futebol, além de jogarem futebol. A gente percebeu também dentro das respostas que as que não trabalhavam, as que marcaram que não trabalhavam, elas possuíam 20 anos ou menos. E ainda moravam com os pais. Isso pode ser uma justificativa para que elas não precisem trabalhar. Ainda relacionado às atletas, a gente tem que 85,7% delas já moravam no estado de Sergipe. A partir disso, a gente percebe que o campeonato ele mobiliza mais atletas locais, né, mas que ainda tem pessoas que vêm de fora para jogar aqui no campeonato. 47,6% delas não moram na cidade do clube, quase metade delas não moram na cidade do clube. E aí o que é que acontece? Isso implica na mobilidade delas em relação ao local de moradia e ao local de treino. 4 dos 5 clubes que participaram, eles estão localizados na região da Grande Aracaju, ali ao redor da capital sergipana. E isso facilita, de certa forma, porque a distância e o tempo não é tão grande, mas ainda é um empecilho para as meninas, né, se deslocarem do seu local de moradia em si até o local de treino. E justamente por isso, o transporte mais utilizado por elas são o transporte público e o transporte por aplicativo, para fazer essa transição entre o local que elas moram e o local que elas vão treinar. Já em relação aos membros da comissão, de 5 deles, nós temos 4 homens, uma grande maioria de homens, né? A gente só tinha uma mulher em uma equipe. 3 deles são formados em educação física e 4 possuem cursos específicos sobre futebol, e alguns deles citaram cursos de treinadores, como da CBF e da FIFA, e curso de gestão também dentro da área do futebol. No segundo bloco, em relação ao relacionamento, à experiência deles com o futebol, em relação às atletas, 81% delas jogam futebol de forma geral há 5 anos ou mais. O que é esse de forma geral, né? Treinar, jogar competição amadora, ter a experiência completa com o futebol. 81% delas jogam futebol há 5 anos ou mais. Entretanto, quando a gente vai perguntar acerca de competições oficiais, esse número cai para 33%, que é uma queda bastante significativa, que jogam competições oficiais há 5 anos ou mais. Um outro número que é bem importante da gente destacar é que 23,8% delas jogam competições oficiais há menos de um ano. E o que é que isso significa? O Campeonato Sergipano aqui, ele é anual. Então, se elas jogam há menos de um ano, significa que elas jogaram o campeonato anterior, e somente o campeonato anterior, já que ele acontece de ano em ano. Já em relação aos membros da comissão, nós temos 80% deles que trabalham com futebol de forma geral, seja ele de homens ou mulheres, há 5 anos ou mais, e esse número cai para 60% quando perguntado só do futebol feminino. Todos eles já participaram de competições oficiais,
e isso pode nos mostrar e espera-se que haja uma experiência em competições pela parte dos membros da comissão. Aí, para a gente entender qual foi o período que essas atletas chegaram para disputar o campeonato, né? A gente perguntou se elas tinham chegado só para jogar este campeonato de 2024, né? O anterior, ou se elas já faziam parte do clube. E aí nós temos um número de 69% que chegou para jogar apenas este campeonato. E aí, o que é que a gente tira disso, né? É que as equipes elas são recém-formadas para a competição, a equipe ali se junta 2 meses antes da competição, a gente vai ter esse dado mais posteriormente, se juntam ali 2 meses antes da competição, as meninas se conhecem e aí vão jogar o campeonato. É, e as atletas, elas só fazem parte do clube enquanto a competição está em andamento. Como eu falei para vocês, a competição ela é anual e é a única oficial dentro do estado. Então, ela participa do campeonato lá em 2023, aí ela acabou a competição, acabou o vínculo com a equipe, de certa forma, com o clube, passa um ano ali sem vínculo com o clube e volta no ano de 2024 para jogar o campeonato. Aí essas meninas representam 31% que falaram que já faziam parte do clube. Partindo disso, a gente percebe que os clubes eles não mantêm um trabalho contínuo entre um campeonato e outro. Isso também pode ser explicado justamente por essa questão de que o campeonato é anual, então manter um trabalho ali de um ano até o outro ano é um pouco complicado. Mas acontece que é o que acontece frequentemente aqui dentro do estado. Ainda sobre a chegada delas ao clube, a gente percebe que 83,3% delas foram convidadas, receberam o convite para participar da equipe, enquanto 16,7% entraram através da seletiva. E desses 16,7%, 50% deles eram de apenas um clube. Partindo disso, a gente percebe que os processos seletivos eles são pouco explorados aqui dentro do Estado, o que acaba dificultando a participação de atletas que não estão ainda dentro do cenário do futebol. Atletas, por exemplo, do interior de Sergipe, que ainda não são tão conhecidas, que não foram convidadas a participar e que também não têm a oportunidade de integrar uma equipe para participar do campeonato, já que não tem essas seletivas, esses processos seletivos, para que seja uma porta de entrada ao clube e à competição. Agora, já em relação aos treinamentos, a gente perguntou às atletas relacionado ao tempo de preparação que elas tiveram para o campeonato. E a gente tem um número grande de 61,9% das atletas que iniciaram o treinamento na sua equipe há menos de um mês da segunda rodada do campeonato, que foi quando a gente aplicou os questionários. Então, a gente tem aí mais de 50%, né, quase 62% de atletas que começaram há menos de um mês da segunda rodada do campeonato. E isso a gente tira pelo fato de que a reunião informativa, que é a reunião que a Federação Sergipana de Futebol lança, né, lança as equipes participantes, o regulamento da competição, como a competição vai acontecer, quando a competição vai acontecer, ela aconteceu dia 6 de novembro de 2024. E a primeira rodada do campeonato, efetivamente ali, quando o campeonato vai começar, foi marcada para o dia 23 de novembro de 2024. Então, a gente teve ali menos de 20 dias entre uma data e outra. Esse curto período de anúncio, entre o anúncio e efetivamente o começo da competição, acaba prejudicando a preparação das equipes, já que elas não têm um calendário fixo que possa se basear até então, né, até o campeonato de 2024, elas não possuíam um calendário fixo que pudessem se basear quando que efetivamente iam começar o campeonato, e aí acaba prejudicando a preparação, e essa pressa, esse campeonato ele acaba sendo realizado às pressas. E aí eu trago um estudo de Santos, em 2024 também, sobre o futebol feminino em Sergipe, que foi intitulado A Decivilização do Desporto, um novo olhar sobre a história do futebol feminino em Sergipe. Nesse estudo, o Santos traz, de forma geral, os campeonatos sergipanos até o ano de 2023, desde a sua estreia até o ano de 2023, e também faz algumas entrevistas com pessoas do meio do futebol feminino, como, por exemplo, técnicos, gestores, atletas, que falaram um pouco ali sobre a sua experiência dentro do futebol. E dentre tantos apontamentos falados por esses entrevistados, um treinador ele critica como a federação realiza o campeonato sergipano com uma certa indiferença e pouco planejamento, fazendo parecer forçado apenas para cumprir o calendário da CBF. E a gente percebe que esse estudo de Santos corrobora um pouco com os nossos achados na pergunta anterior,
porque a gente percebe que esse campeonato ele veio até o ano 2023 vinha realizado às pressas e em 2024 não houve um avanço. Ainda foi realizado às pressas com com um certo pouco planejamento por parte da federação. A gente perguntou também às atletas se elas tinham algum tipo de avaliação ao iniciar o treinamento, né? Se tinha alguma avaliação física, médica ou outro tipo de avaliação. A gente teve um dado de 47,6% que não fizeram nenhum tipo de avaliação, nem física, nem médica, e nem psicológica, nem outro tipo de avaliação. Quando a gente vai procurar na literatura, a gente tem estudos como o de Vida Seca Vicunha, de 2021, que traz que a avaliação é importante para o monitoramento e aprimoramento do desempenho. Então, quando as equipes deixam de fazer algum tipo de avaliação, mesmo que as mais simples, como, por exemplo, a avaliação física, acaba que eles perdem ali um insight, né? Uma forma de monitorar as atletas, de saber como as atletas estão, como elas chegaram ao clube e como elas podem evoluir para que alcancem um desempenho melhor no campeonato. Já em relação ao turno e local fixo de treinamento, a gente perguntou às atletas e aos membros da comissão. De certa forma, de maneira geral, todos eles falaram que possuem sim um local fixo e um turno fixo. A maioria deles falaram. Entretanto, a gente teve ainda algumas respostas que falaram que não, e isso acaba trazendo uma dificuldade, né, nessa mudança de local e de horário, o que acaba prejudicando a assiduidade das atletas aos treinos. Como eu falei para vocês, muitas delas ainda estudam e muitas delas trabalham, além de jogar o futebol. Então, quando a gente tem essa troca de turno, de horário, acaba que as atletas não conseguem comparecer aos treinos porque tem outros compromissos fora o compromisso dentro da equipe. Para entender como que a comissão técnica, como a equipe multidisciplinar compuseram as sessões de treinamento, a gente perguntou acerca da preparação física, técnica e tática da equipe durante os seus treinamentos para a competição. 52,4% das atletas relataram que não possuíam alguma das três preparações, ou seja, da metade das atletas relataram que a sua sessão de treinamento não era ali completa, de acordo com o que a literatura traz, né, com a preparação física, técnica e tática. A gente vai justamente procurar na literatura, a gente tem estudos como o de Klein, de Matos e de Rosa, que ressaltam a importância das variáveis físicas, técnicas e táticas para o desempenho da equipe. A gente percebe que é importante que se tenha um trabalho completo com as atletas, físico, técnico e tático, para que haja um desempenho melhor dentro da competição. E isso ainda não é tão bem tratado nas equipes aqui dentro do estado. Exclusivamente para os membros da comissão, a gente colocou uma pergunta extra ali, que a gente queria saber quais eram os motivos que faziam as atletas faltarem os treinos. E aí, novamente, a gente vem com os estudos e o trabalho sendo uma justificativa apontada por eles, 100% dos membros da comissão técnica apontaram os estudos e trabalhos como essa justificativa, justamente porque muitas atletas trabalham e estudam e acaba que dificilmente conseguem comparecer aos treinos assiduamente, né? E 80% deles apontaram a distância entre a casa e o local de treino como um empecilho para o atleta. Novamente, a gente volta àquele dado lá de que muitas delas moram em uma cidade e vão treinar em outras. E aí acaba que esse deslocamento fica difícil, tanto financeiramente como de tempo, né? E acaba que muitas delas também acabam não comparecendo aos treinos por esse motivo. E aí a gente chega num tópico sensível, desculpa, que é em relação aos serviços oferecidos pelo clube. E a gente vem para o primeiro tópico, que é a contribuição financeira. A gente perguntou às atletas se elas possuíam algum tipo de ajuda, né? Ajuda é uma palavra meio ruim, mas de contribuição, seja ele salário, auxílio, transporte, alojamento ou alimentação, ou outro tipo de ajuda, né? A gente percebe que de 42 atletas que responderam, nenhuma delas recebe salário. E 42,8% não recebem nenhum tipo de auxílio, nem salário, nem auxílio de transporte, nem ajuda de custo, nem alojamento, nem alimentação. Quase metade das atletas não recebem nenhum tipo de auxílio. E aí a gente volta para aquele dado. Muitas delas acabam não indo aos treinos por essa dificuldade de deslocamento, financeiramente e por tempo.
financeiramente justamente por isso. Muitas delas não têm esse auxílio de transporte que ajudem elas a pagar um transporte público, um transporte por aplicativo, para que chegue aos treinos. E aí isso acaba dificultando o desempenho coletivo da equipe, né? Porque muitas delas faltam. E aí a gente parte agora para os membros da comissão técnica. De 5 deles, apenas um membro recebe salário. Isso também se assemelha à condição das atletas, né? Mas ainda um membro recebe salário. E todos responderam usar de seus próprios recursos financeiros para suprir alguma demanda da equipe. A gente percebe que os dois grupos, tanto as atletas como os membros da comissão, além de não receberem contribuições financeiras, né, como o salário, que a gente traz aqui mais destacado, eles ainda gastam para poder comparecer aos treinos, comparecer aos jogos e outros tipos de demandas que venham a aparecer decorrentes do campeonato, decorrentes do treinamento da equipe. Eu trago um estudo de Haag, em 2018, que ele traz uma fala muito significativa, que ele fala que o futebol feminino, que o futebol, né, no geral, exige profissionalismo, mas não as tratam como profissionais. A gente percebe isso também nas respostas aqui das meninas, onde elas são exigidas a comparecer aos treinos, a conseguirem desempenho nos jogos especificamente, mas elas não recebem o tratamento que seria adequado para elas, ao menos comparecerem aos treinos para ali evoluir em conjunto, né? Já que é um esporte coletivo, então quando uma, duas, três, 10 meninas faltam ao treino porque não conseguem chegar, isso acaba afetando coletivamente a equipe dentro do campeonato. Ainda sobre os serviços oferecidos, a gente perguntou às atletas e aos membros, né, relacionados aos materiais esportivos que eles tinham à disposição para realizar os treinamentos. E apenas metade das atletas relataram ter bolas, coletes, uniforme de treino e água para hidratação. Ou seja, metade falaram que tem esses materiais e metade falaram que faltam algum desses materiais, seja ele bola, colete, uniformes ou água, né? As respostas dos treinadores também coincidiram, os treinadores não, desculpa, dos membros da comissão também coincidiram com os materiais ditos pelas atletas. Eles foram ali, tiveram uma coincidência. Já só em relação às atletas, em relação ao transporte e alimentação em dia de jogo, a gente teve algumas respostas diferentes dentro de um mesmo clube, onde a gente pode ver que pode ser que algumas atletas recebam alimentação e outras não, né? Porque tinha essa divergência entre atletas de um mesmo clube. E o transporte, ele só era disponibilizado em jogos fora da Grande Aracaju. Como eu falei para vocês, a gente tinha 5 equipes dentro do campeonato. Quatro deles eram localizados na região da Grande Aracaju e tinha um no interior. Então, os jogos que aconteciam dentro da Grande Aracaju, as atletas iam por conta própria, sozinhas, né, ou familiares, enfim. Mas elas não tinham aquele momento de se reunir, ter aquela interação, né, entre as atletas, entre a comissão técnica, para ir, então, ir aos jogos. Além disso, ainda tinha o gasto de se deslocar das suas casas até os jogos, né? A gente cai de novo nessa questão das despesas pelas atletas. Sobre a equipe multidisciplinar, para a gente entender mais ou menos como que era formada essa equipe, o que é que as atletas, o que é que os membros da comissão tinham a seu dispor em relação a profissionais, a gente percebe que nenhuma das equipes teve acesso a nutricionistas, 38,1% das atletas precisaram de acompanhamento psicológico e não tiveram disponibilizados pelo clube. É, a maioria, o restante dessa porcentagem relataram que não precisaram de acompanhamento ou que já tinham por conta própria, mas as que precisaram e não tinham por conta própria também não tiveram nenhum auxílio da equipe, né? E a gente sabe que um campeonato ele é desgastante, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, é de suma importância esse acompanhamento. E apenas 40% dos membros citaram fisioterapeuta em sua equipe multidisciplinar, né? Apenas 2 clubes citaram fisioterapeuta. A gente vai novamente na literatura e autores como Nascimento, Rossi e Souza enfatizam a necessidade da presença desses profissionais numa equipe de futebol, para suprir as necessidades físicas e mentais das atletas. A gente sabe que o futebol é um esporte, é uma modalidade que exige muito fisicamente das atletas, e por ser futebol feminino e ter essas diversas questões de barreiras e de desafios, e justamente aqui em Sergipe ainda ter coisas a mais, é, o mental das atletas é muito afetado.
Então, não ter esses profissionais ao dispor, né, à disposição das atletas acaba dificultando e, de certa forma, baixando o desempenho da equipe, no seu total. A gente tem um quinto tópico que eu trouxe, que foram as declarações dos membros da comissão. Como eu falei, a gente adicionou duas perguntas abertas para saber um pouco mais do que é que os membros da comissão achavam do campeonato e o que é que eles falariam além, né, da sua equipe, da organização da sua equipe. Eu destaquei aqui duas falas que eu achei muito importante para trazer para vocês, que, de certa forma, também foi compartilhada entre os outros três entrevistados. A primeira fala do primeiro membro diz: o presidente não cumpriu com a palavra, não pagou as atletas e a comissão técnica. Eu saí de Maceió, às vezes fazendo bate e volta junto com as atletas que levei e o mesmo não ressarciu o valor que gastamos. O alojamento tinha péssimas condições. Aqui a gente vê mais um problema de estruturação da própria equipe, né? Quando ele fala que ali o gestor que estava à frente da equipe, o presidente, não cumpriu com o que foi prometido a ele, aos membros da comissão e às atletas, né? A gente vem para a segunda fala agora. A forma como o campeonato é realizado é de extremo amadorismo. Devido ao baixo incentivo e investimento, as equipes pouco se ligam se dão condições necessárias para as atletas. Somado a isso, a arbitragem e a forma como a federação faz as coisas, modificando datas e campos de jogo, também demonstram a falta de vontade em fazer o sergipano feminino. A gente volta novamente às palavras de amadorismo, a palavra de demonstra falta de vontade, e relacionado isso à federação, né? Então, não só esse membro que teve essa fala mais estruturada, mas os outros membros também compartilharam de formas diferentes do mesmo pensamento, desse amadorismo, dessa falta de vontade, e desse pouco planejamento da competição em si. Além disso, eles também falaram sobre a falta de campeonatos, como eu falei, é o único oficial dentro do estado, de um calendário fixo para que se possam se basear para a preparação das equipes, poucos jogos dentro do campeonato, como eu falei para vocês, foram 5 equipes, então cada equipe teve ali 4 jogos, e ainda não teve equipes que não tiveram 4 jogos, que eu vou falar posteriormente, e poucas equipes participantes, e por isso que os jogos eram poucos também. Agora a gente chega no último tópico, que é justamente sobre a desistência de equipes durante o campeonato. A gente vem aqui na reunião informativa, lá quando aconteceu dia 6 de novembro, 6 equipes estavam inscritas. A gente já percebe a falta de uma equipe tradicional, que é o Lagarto Futebol Clube, que foi vice-campeão da edição anterior, de 2023. A diretora do Lagarto, ela alegou falta de recursos financeiros e atraso no planejamento da Federação Sergipana de Futebol, segundo o passe delas, que é um canal de notícias do futebol feminino local aqui de Sergipe, né? 2 dias antes do início do campeonato, o Estanciano, outra equipe muito tradicional no futebol feminino sergipano, bicampeão sergipano na categoria adulta, era o atual campeão na categoria sub-17, também ficou de fora da competição, desistiu da competição. Eles estavam inscritos, mas desistiram da competição antes mesmo de iniciar. O Estanciano alegou falha no sistema de registro do clube devido às regras da competição. Elas não conseguiram inscrever as atletas e aí acabou que ficaram sem condições de participar da competição, também segundo o passe delas. Agora, já com o campeonato em andamento, após 2 rodadas do campeonato, o Barra Futebol Clube desiste da competição. E aí já tinham passado 2 rodadas, então tinham 2 equipes que já tinham jogado com Barra e 2 equipes que não. Então, essas 2 equipes jogaram, de certa forma, 4 jogos e as outras 2 equipes jogaram 3 jogos. A desistência do Barra, ela foi marcada por declarações controversas entre o presidente do clube, atletas e os membros da comissão técnica. Então, foi uma desistência um pouco mais sensível, né? Que tinha que ser analisada com um cuidado maior. Então, a gente traz aqui, eu fui a fundo, né? Como pesquisadora, fui tentar encontrar algumas pessoas que pudessem nos dar relatos do que aconteceu para o Barra desistir, o que é que estava acontecendo ali dentro da equipe. Então, a gente entrevistou 3 pessoas, e eu trouxe algumas falas deles aqui. O primeiro entrevistado disse: nem uniforme a gente tinha para o campeonato. O sub-17 masculino usava, quando o masculino acabava de usar, o treinador lavava na mesma hora para poder enxugar, para o feminino usar pela tarde. Então, aqui a gente tem uma fala
muito pesada, de certa forma, sobre o uniforme, que é algo tão básico, né? É algo necessário para que o jogo de futebol aconteça. Então, elas utilizavam o uniforme do sub-17 masculino que tinham usado pela manhã, era lavado e elas usavam pela tarde. O segundo entrevistado fala: era sempre feito um cronograma de treino, mas na maioria das vezes não era executado por conta de recursos. O mínimo que é a passagem não era oferecido, e o próprio técnico tirava do bolso, havendo dias que ele não tinha condição, então não treinávamos. Mais uma vez é reforçada aqui a questão dos recursos, né, das despesas que as atletas tinham que ter para comparecer aos treinos, que muitas vezes não eram dados pela equipe, então elas não conseguiam treinar. Mais uma vez aqui é destacado pela equipe do Barra. E o terceiro entrevistado fala: o que posso lhe dizer é que a decisão foi estritamente do presidente. Nós, eu e as atletas, iríamos até o final. Estávamos focados. Ele entendeu que não tinha como continuar e tirou a equipe. Só isso. Essa última fala, a gente vai analisar junto a uma fala do presidente. Aquela ao portal lá que eu falei, ao Passe Delas, o presidente foi entrevistado pelo Passe Delas e relatou que tinha tirado a equipe porque as atletas não queriam continuar, as atletas que não queriam continuar, e aí ele retirou a equipe. Aqui a gente tem a fala de um entrevistado que também foi dito pelos outros entrevistados que a decisão foi estritamente do presidente, indo de encontro, né, ao que ele tinha falado, que tinha sido uma decisão das atletas. Mas as atletas e o membro da comissão técnica falaram que foi uma decisão totalmente do presidente. E aí, como considerações finais dos resultados que a gente obteve, né? A gente percebe que o futebol feminino em Sergipe ele ainda segue sendo amador, tanto em aspectos financeiros, científicos e estruturais. Financeiros em relação à falta de investimento, a falta de valorização das pessoas que trabalham, né, tanto os membros da comissão, é, a equipe multidisciplinar, quanto também as atletas. Científicos já em relação à preparação, aos aspectos mais técnicos da preparação para a participação no campeonato e estruturais em relação a campos, campos para jogos, campos para treinamento, material para treinamento e coisas mais. Também há uma falta de planejamento adequado por parte da Federação Sergipana, o que acaba prejudicando a visibilidade e o desenvolvimento da modalidade. A gente percebe essa falta de planejamento novamente em uma questão que é importante trazer. O campeonato foi muitas vezes, tiveram algumas vezes que o campo de jogo foi alterado em cima da hora, campo, horário de jogo alterado em cima da hora, que acabava também dificultando o planejamento da equipe, né? Muitas vezes em campos inadequados para a participação, campos que não eram adequados, obviamente, para as meninas ali jogarem. E também que há uma falta de incentivo e de investimento que possibilita a participação de mais equipes, principalmente as equipes do interior. Novamente, 4 das 5 equipes estavam localizadas na região da Grande Aracaju. Apenas uma equipe do interior, que era o Estanciano, que era a equipe mais tradicional e que geralmente participavam do campeonato. Mas de 75 municípios sergipanos, apenas 5 participaram do campeonato. Não 5 municípios, porque tinham 2 equipes de Aracaju, uma equipe de outra cidade, outra equipe de outra cidade, foram 4 cidades participantes. Então, de 75 municípios, 4 cidades participaram. E isso se dá muito pela falta de incentivo, tanto da federação, quanto dos órgãos, né, dos órgãos privados e públicos, e de investimento que possam possibilitar a participação dessas equipes, porque tem que ter deslocamento para as partidas, transporte, alimentação, coisas desse tipo. E sem investimento e incentivo, não tem como participar. Junto a isso, a gente trouxe algumas medidas que podem ser tomadas, né, para contribuir para a evolução do futebol feminino em Sergipe. Uma delas é o campeonatos mais planejados, divulgados com antecedência, o que vai facilitar o planejamento, a preparação das equipes para o campeonato e o desempenho, né, dessas equipes. Maior quantidade e maior duração de campeonatos para permitir que as equipes tenham atividades contínuas. Então, um campeonato que dura 3 semanas, menos de um mês, acaba que não há essa continuidade das atividades, as atletas jogam por um mês e ficam paradas por 11 meses, o que acaba também atrapalhando, né, no desempenho, desenvolvimento delas dentro da modalidade.
apoio financeiro aos clubes e às atletas, e aí vem tanto da federação quanto dos órgãos públicos, né, como o governo do estado, as prefeituras dos municípios, que podem ajudar e contribuir para que os clubes e as atletas participem do campeonato de uma forma mais planejada. Maior divulgação e cobertura midiática. A mídia do futebol feminino em Sergipe ainda é baixíssima. A gente tem aquele portal, como eu falei, que geralmente é o que divulga mais assiduamente a modalidade dentro do estado, mas ainda é pouco divulgado pelas emissoras de TV local, pelos sites locais, pelas revistas, jornais. O futebol feminino ainda não é abordado do jeito que seria, que teria que ser dentro do estado e melhora na infraestrutura, nos materiais esportivos e nas equipes multidisciplinares, para que haja ali um trabalho melhor, de forma completa dentro da equipe. Essas são algumas referências que eu utilizei para montar a apresentação para vocês, e aqui do lado eu deixei um QR Code do artigo completo, né? Aqui eu trouxe mais resumido para vocês, mas aqui no QR Code a gente tem o artigo completo, onde tem os dados, tudo certinho. Se vocês quiserem acessar, depois eu posso disponibilizar também. E eu queria também apresentar um novo projeto que a gente está dentro do grupo de pesquisa, que é o mapa do futebol feminino em Sergipe. A gente está buscando adentrar esse campo de estudo, porque ainda é um campo de estudo pouco explorado dentro do Estado. Então, a gente tem como objetivo, com esse mapa, identificar e registrar os espaços no Estado que ofertam a prática do futebol feminino. E aí a gente abarca todas as modalidades que envolvem o futebol feminino, seja ele futebol de campo, futsal, futebol de areia e o futebol de sete. Essa iniciativa ela busca dar visibilidade às práticas, aos espaços que já ofertam a prática, né? E ampliar o acesso do futebol feminino em todo o território sergipano. Então, aqui eu trouxe o QR Code da nossa pesquisa, né, de um formulário, para, se alguém for de Sergipe, conhecer alguém que tem algum projeto, alguma escolinha, não precisa necessariamente ser um clube, uma equipe que participa de competições, mas um espaço ali que proporcione a prática do futebol feminino, de forma geral, para as mulheres dentro do Estado. Então, a gente está buscando isso para dar ainda mais visibilidade ao nosso futebol aqui em Sergipe. Aqui também eu deixei alguns contatos, caso vocês queiram me contatar. E eu agradeço a atenção de vocês, estou disponível a possíveis questionamentos, possíveis apontamentos. Fico muito feliz de estar aqui compartilhando a minha experiência com vocês e o meu trabalho. E se precisarem de alguma coisa, depois aqui eu deixei o meu contato também, para caso queiram entrar em contato. Muito obrigada. Obrigada, Camille, pela apresentação. Foi muito bom conhecer sobre, eu não fazia ideia. É, em nome da Improdaut, gostaria novamente de te agradecer e convidar a participar dos próximos eventos. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode ficar à vontade. E acredito que seja isso. A sala vai já encerrar, eu acho que tá. Não, tem uns 15 minutos ainda. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, entrar em contato, falar algo, pode ficar à vontade. Não sei. O pessoal tá meio tímido esses tempos. Pode falar, Elisa. Bom dia a todas e a todos. Camille, obrigada também por apresentar essa pesquisa, que é muito importante, muito relevante, é uma pesquisa social, né? Parabéns pela apresentação. E também é uma pesquisa corajosa, né? Porque você foi lá, fez essa pesquisa todinha, né? Para tentar entender por que que acontece isso justamente com o time feminino, né? E se, como tem todo ano, né, esse campeonato, o Estado ele é ciente de que o campeonato ele acontece anualmente. Por que que não há verba para essas meninas jogarem, para o pessoal também da parte técnica apresentar, ou treinar, ou trabalhar também com isso, né? Porque é anual, acontece sempre. E assim, provavelmente o estado de Sergipe ele deve receber uma verba na área esportiva para trabalhar com isso, né? E
eu acho que é até uma pergunta meio polêmica, né? Porque para onde é que vai esses investimentos na área esportiva, se não está sendo usado, né? Se acontece anualmente e não está sendo usado, não está sendo repassado, eu sei que é uma pergunta polêmica, sua pesquisa também é uma pesquisa assim, corajosa e polêmica também, porque é algo que acontece e a gente tenta entender por que essas verbas elas não são repassadas. É justamente por causa do gênero? Porque isso acontece com o time masculino ou não? Então, a gente consegue observar grandes diferenças entre como é tratado o futebol masculino e o futebol feminino dentro do estado. O masculino também é pouco visibilizado, a gente tem poucos clubes na elite, né? Nem na elite é, Série C, Série D, por ali, mas ainda há essa diferença. Tem um campeonato com uma premiação muito maior do que o do feminino, inclusive o feminino vai ter premiação nessa edição agora desse ano. Ano passado, se não me engano, teve, mas teve pequena, né? E aí teve anos que não tiveram premiações, era medalha, troféu, enfim. E aí no masculino a gente vê que tem premiação, uma premiação altíssima, né? Então a gente percebe essa discrepância. Ainda é ruim o masculino também, mas de certa forma não se compara com o feminino. E eu queria comentar outra coisa que a senhora falou. Realmente, essa pesquisa, ela é uma pesquisa um pouco polêmica, mas como eu falei para vocês, eu sou atleta também. Eu participei do campeonato em 2023 e 2024. Então, eu vivi a realidade. Só que, como a gente sabe, uma pessoa falar não tem muita força ali, né? Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar só por falar, sem dados, sem explicações, sem outras pessoas falarem. Então, eu quis justamente ir a fundo e trazer outros relatos das meninas, das pessoas que estão envolvidas, para que a gente pudesse, de certa forma, ter um espaço de fala que muitas das vezes não é nos dado e é tirado da gente. Então, eu acredito que foi importante adentrar um pouco mais e pegar esses relatos das meninas para que desse força ao discurso e a gente conseguisse mostrar de forma mais concreta realmente o que acontece no futebol aqui, né? Parabéns, Camille, viu, pela fala, por ter, no caso, dado a sua voz para a equipe feminina também aí do estado de Sergipe, viu? Parabéns mesmo pelo excelente trabalho. Muito obrigada, Elizabeth. Vou logo responder aqui a pergunta que mandaram no chat, e aí depois Tatiana abre o microfone. A equipe campeã se classifica para algum outro campeonato? Sim. O Campeonato Sergipano ele dá vaga para a competição para o Brasileirão A3, né? Até então, no ano de 2023. Só que aí no ano de 2024 também voltou a Copa do Brasil Feminina e acabou que a equipe que venceu o Campeonato Sergipano participou do Brasileirão Série A3 e da Copa do Brasil feminina. Então dá sim. Só para trazer uma outra informação também, junto com a Camille também jogo, e há um problema com as federações aqui, que não é só da de futebol. Porque, por exemplo, tem a federação de futsal, melhor federação que a gente tem aqui é a de futsal, que já no início do ano, até no final do ano anterior, já lança o calendário da próxima temporada, ao contrário da de futebol e de futsal, que eles lançam o calendário ali um mês antes, e olha lá, se é um mês antes, e um problema muito simples de ser resolvido, que eles poderiam fazer e não fazem, era a união dessas federações no sentido de sentar ali no início do ano e conversar, olha, esse primeiro semestre a gente pode fazer competição de futsal, o segundo semestre a gente faz futsal, o último a gente faz o de campo, porque as mesmas meninas que jogam futsal são as mesmas meninas que jogam futsal e são as mesmas meninas que jogam o campo. É diferente do masculino nesse sentido. E algo simples que poderia ajudar, eles não fazem, não sentam ali para conversar. Porque a gente que está ali jogando, tá porque gosta de jogar, porque tem essa paixão em estar ali presente. Então a gente quer participar de todas as competições, mas às vezes não dá,
e tem que acabar escolhendo uma ou outra. Então também tem essa outra dificuldade que poderia ser algo simples de ser resolvido. Com certeza, Tati. Tati também é atleta e já vivenciou isso aqui, vivencia, né? Então ela sabe muito bem, da vivência aqui. Franceline também mandou outra pergunta aí, mas nesse caso, as atletas recebem salário quando vai para o Brasileirão A3 ou Copa do Brasil? Então, Franceline, geralmente, eu não posso dizer expressivamente se elas recebem ou não, porque aí precisaria de uma outra pesquisa, né? Mas eu conheço meninas que participaram, por exemplo, do A3 e da Copa do Brasil ano passado, e algumas delas recebem sim alguma ajuda, né? Porque além de usarem as meninas de Sergipe, eles trazem outras meninas de outros estados, que geralmente são as que recebem mais e as que recebem justamente para jogar. Então, eu não posso dizer tão claramente, mas eu sei que de algumas que eu conheço, algumas recebem alguma ajuda, né? Algum é, alojamento, alimentação ali para se manter aqui no estado, já que muitas vêm de outros estados e as que estão aqui são de outras cidades. Elas recebem, de certa forma, alguma ajuda, mas não é salário. O futebol feminino em Sergipe não é profissional, não tem contrato de empregatício, é amador, o adulto é amador, a de base é amador, o que tem de base ainda, né? É, então, não tem contrato, não tem nenhum vínculo de salário expressivamente. Elas recebem alguma ajuda ali e aqui, e aí jogam com o que tem. Muitas das vezes não é o suficiente, tá? Só para deixar claro. Só para contribuir também, tem uma das meninas que joga comigo, que ela tá com esse vínculo com o Juventude, que era o Estanciana, e depois fizeram outro clube, que é o Juventude, que foi o que participou do Brasileiro A3 ano passado e da Copa do Brasil. Então, a cada fase que elas lançavam também iam ganhando ali uma quantia em dinheiro, e realmente, como o Camilo falou, as meninas de fora costumam receber esse, esse suporte financeiro maior do que as da casa. E as da casa tem mais essa obrigação, bem entre aspas, de ter que estar trabalhando, porque normalmente as que vêm de fora, de algum modo, tentam sobreviver do esporte, então elas estão ali apenas para treinar e jogar. E essa colega minha, essa amiga minha de time, ela mencionou que tipo, tá com um vínculo com a juventude, mas para jogar o Sergipano agora ela não vai, mas tinha esse contato e que recebia ali realmente uma ajuda financeira, mas que para ela jogar agora não compensa, porque ela teria que abandonar um pouco do trabalho. Então, fica esse peso maior de uma decisão. Se eu abandonar o trabalho por algo temporário e depois do que é que eu vou sobreviver. Então, ela disse que tentou, que vai tentar falar com o patrão para tentar um período ali para disputar um possível brasileiro. Então, é complicado, é a decisão difícil. Ou você trabalha ou você joga. E pra gente aqui é quase como que um hobby, não dá para realmente sobreviver. É... Camille, novamente, obrigada pela participação. Parabéns pela apresentação e pela pesquisa. Realmente é um assunto muito, como que eu posso dizer? Você foi muito corajosa em fazer a pesquisa. É um assunto que tem muita relevância. Parabéns. Obrigada novamente. E acredito que seja isso.
Acho que encerramos a apresentação por aqui. Convido vocês a participarem das próximas apresentações de trabalho que irão acontecer mais tarde, a partir das 2h30, se eu não me engano. E até uma próxima, gente. Obrigada pelo tempo. Obrigada por terem tirado um tempinho para ouvir. E até a próxima. Tchau, tchau.